Sobre esse resultado, né? Acredito que o Corinthians buscava vencer jogando em casa, diante da sua torcida, para levar vantagem para o domingo no Maracanã. O que você acredita que não tenha dado certo ali para que conseguisse essa vitória, uma pequena vantagem para o domingo? Boa noite. Acho que, a gente tem noção de que fizemos um jogo abaixo, né? Que a gente não conseguiu implementar ali o nosso plano de jogo dentro do campo. Parabenizar a equipe do Vasco, que fez um grande jogo. A gente sabia que seria difícil, né? Agora a gente tem 2 dias aí para corrigir o que a gente precisa corrigir, para que a gente possa ir para o próximo jogo. Está tudo em aberto, né? O resultado óbvio que não é o que a gente queria, mas está 0-0. O jogo começa 0-0 lá também, então a gente vai buscar a melhora para que a gente possa fazer um jogo muito melhor do que foi hoje e buscar esse nosso sonho que é a taça. Vou aproveitar a tua presença aqui para te perguntar sobre uma situação de jogo. Primeiro, a gente sabe que acontece discussões entre jogadores, mas essa tua exatamente tem, até o vídeo já, é uma conversa mais ríspida entre tu e o Yuri Alberto. Sei que vocês são caras que são próximos, né, são amigos, então entendo que até vocês têm um pouco mais de intimidade para esse tipo de situação. E justamente por essa amizade, queria saber se o Yuri, ele tá com algum problema físico, vocês chegaram a conversar depois no vestiário também, porque ele aparentou ao longo do segundo tempo já ter um pouco mais de dificuldade ali, talvez a região da virilha, sentindo alguma coisa, tu sabe me dizer? Bom, na verdade, ali é o jogo, né? Na verdade, todo mundo quer ganhar e as coisas quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente e aí, na verdade, eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. E mas ele está bem, né? Jogou, está 100%. E a gente tem certeza que a gente vai melhorar e fazer um jogo melhor lá. Porque se a gente quiser ser campeão, como a gente quer, a gente precisa fazer um jogo melhor. Hugo, a gente viu. Por favor, você estava falando agora sobre a situação que foi de campo, né? Ali do Yuri com o Mateuzinho, você chegou ali também. Agora, sobre o jogo, né? O que dá para dizer para o torcedor corintiano que saiu um pouco decepcionado, claro, com esperança de que o time vá buscar essa taça no Maracanã, mas o volume de jogo que não foi o ideal para uma partida em casa, uma primeira partida que o Corinthians, claro, queria sair com a vantagem. Só vira para cá. Cara, é futebol. A gente tinha um plano de jogo, a gente tentou desempenhar, não deu certo, né? E agora a gente tem 2 dias aí para corrigir, para dar o nosso melhor, para a gente buscar entender o que aconteceu, entender o que a gente precisa melhorar, os pontos negativos e positivos. E agora a gente tem mais um jogo, né? Tá tudo em aberto, foi 0-0 o jogo. E a gente entende, óbvio, a frustração do torcedor mesmo que é nossa, de querer fazer um jogo melhor, de querer vencer dentro de casa. Mas agora a gente tem a noção de que está tudo aberto ainda e a gente vai buscar isso aí lá. Só mais uma ao vivo, por favor. Você acredita que a confiança que o Corinthians adquiriu em outras decisões, em grandes clássicos que teve esse ano, pode fazer a diferença nessa partida de domingo? Cara, é um jogo de 2 grandes equipes, né? A equipe do Vasco é uma equipe muito qualificada, com jogadores equilibrantes ali na frente. Então, mas a gente tem noção que precisa melhorar e a gente é uma equipe madura, né? Nós somos um time cascudo e que a gente vai saber entender o que a gente fez de mal hoje, que precisa corrigir e buscar isso nesses 2, 3 dias até o próximo jogo para que a gente possa fazer um jogo melhor e buscar nosso sonho. Obrigado. Com licença, obrigada, Vini. Qual é a diferença do jogo que o Corinthians conseguiu fazer contra o Cruzeiro para o jogo que o Corinthians fez com o Vasco hoje? O que mudou no time desde a partida do último domingo até aqui? Bom, na verdade é um jogo totalmente diferente, né? O contexto de final, contra o Cruzeiro também era, mas a gente faz um jogo também não tão bom quanto o Cruzeiro, a gente consegue melhorar o nosso jogo no segundo tempo e com resultado adverso. E eu acho que o jogo hoje, o resultado ele não foi o que a gente esperava, porém não foi um resultado ruim também, está tudo em aberto, a gente vai para casa do adversário. Nós temos uma equipe madura que sabe jogar jogos fora de casa e a gente vai fazer de tudo para corrigir o que foi feito hoje e melhorar para o próximo jogo. Rapidinho, queria que você falasse, claro, né? São pouquíssimos dias até o Maracanã e foi assim, né? Entre as semis também. Qual que é o tipo de conversa que vocês têm que ter agora? Qual que é o tipo de preparação? Claro que você falou muito sobre entender os erros aqui, mas o que tem que mudar para fazer um jogo que vai ser difícil no Maracanã, fora de casa, com a torcida adversária também, que a gente tem realçado bastante as 2 torcidas. O que tem que mudar pensando nesse cenário que é totalmente diferente para o Corinthians? Na verdade, o que eu acredito que tem que mudar é uma parte tática que a gente não... Eu acho que o professor vai saber melhor do que a gente. Entender o que ele vai pedir, entender o que ele vai passar pra gente
e botar em prática isso dentro do campo. Eu acho que é isso que a gente precisa mudar. Hoje foi um dia ruim, um dia que a gente teve muitos erros tecnicamente, que não é comum, que a gente tem uma equipe tecnicamente muito qualificada, mas hoje não foi um dia bom e espero que, com certeza, se Deus quiser, no domingo a gente esteja num dia melhor para que a gente possa acertar esses erros técnicos, que eu acho que foi o que acabou minando a nossa equipe durante o jogo, e acertando isso, acredito que a gente tem muito mais chance de fazer um jogo muito melhor. Hugo, pelas circunstâncias do jogo hoje aqui, o 0-0 acaba ficando de bom tamanho para o Corinthians, na tua opinião? Não, de bom tamanho não, mas é uma final, tá tudo em aberto, são duas equipes que vão disputar a taça, são duas equipes que vão fazer o melhor dentro do Maracanã. E, bom, tá tudo em aberto e vamos buscar isso aí, dando o nosso melhor dentro de campo, para que a gente possa conseguir dar essa alegria para o nosso torcedor. Hugo, o Corinthians entrou hoje com duas mudanças, né? O Ranieri e o Garro voltando ao time titular. Pode explicar um pouco o que o Dorival passou para o time sobre essas mudanças? Porque foi o mesmo time nos dois jogos contra o Cruzeiro e hoje com essas novidades. O que o Dorival falou? Cara, na verdade isso aí é o professor que decide, quem vai jogar, quem não vai. Isso aí é a decisão dele. E se ele entendeu que era o melhor para esse jogo, mas se ele entender que no próximo jogo ele vai mudar e vai continuar, isso aí não é a gente que decide, a gente só segue ordens. E quem manda nisso é o professor e ele que vai saber melhor falar sobre isso. Obrigada.